Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a ABNT 5674, que trata sobre manutenção predial. Os nossos convidados mais que especiais são, vindo do Mato Grosso, advogado, especialista na área condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Mato Grosso, empresário. Seja muito bem-vindo novamente ao programa, Dr. Miguel Zain. É uma honra mais uma vez estar aqui. E vindo do Distrito Federal de Brasília, uma terra que eu gosto muito, engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, especialista em construções sustentáveis, mestre em desenho, gestão e direção de projetos, entre outras coisas, Mário Galvão. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Mário, eu queria começar explicando para o nosso telespectador o que é essa ABNT 5674. Qual é o teor dela de maneira resumida? De maneira resumida, é a que preconiza, essa norma, o conjunto de atividades para manter a vida útil da edificação e dos seus sistemas construtivos. O que quer dizer isso? Deixar a habitação com a questão de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Nós temos que entender, e nem todos ainda conseguiram entender isso, ou deveriam pelo menos, que o prédio tem a vida útil, né? Assim como nós, seres humanos, vamos envelhecendo, temos que passar pelos médicos, temos que fazer a manutenção, os prédios vivem mais ou menos do mesmo contexto. Seria o objetivo dessa norma instruir como realizar essa manutenção para aumentar a vida útil, para que o condomínio ele se mantenha num funcionamento correto? Acho que basicamente isso. Isso, porque essa norma ela está aderente junto com a 1487, que é o manual, é a norma que preconiza o manual de uso e operação, junto também com a 1680 e com a norma de desempenho, a 1575. Então, esse conjunto que vem, a 5674, fazer esse sistema construtivo, ele ter as suas manutenções periódicas ou as inspeções para manter aumentar a vida útil ou manter a vida útil. Miguel, você é um empresário, já atua há muito tempo no segmento condominial, tem muito contato com síndicos, faz evento para síndicos. Essa parte de manutenção preventiva, essa parte de manutenção predial, às vezes é esquecida, mas é muito relevante, né, para a vida do condomínio, para a vida pro dia a dia, para que ela tenha que funcione a edificação. Sem dúvida, Ricardo, você até na sua fala disse que a estrutura do edifício é como se fosse um corpo, né? E como tal, ele tem que ser manuteído. E a importância de fazer esta manutenção por parte do gestor ou por síndico, quem quer que seja, é justamente para manter aquela edificação em dias e, sobretudo, para aquela edificação oferecer segurança para essa propriedade multifamiliar, né, para todos os condôminos, para quem habitam, e também para evitar a desvalorização daquele imóvel, né? Perfeito. Essa parte é uma parte importante. Você como engenheiro, acho que queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, sobre a não realização de uma manutenção preventiva, manutenção predial corretamente, o quanto ele desvaloriza o imóvel e o quanto ele é mais custoso, né, para o dia a dia, porque não gastar, os síndicos ou os condôminos muitas vezes não querem gastar com essa manutenção preventiva ou mensal, que a gente pode dizer, mas não gastar com ela, lá na frente o custo fica muito maior, né? Perfeito, Ricardo. Como o Dr. Miguel Zain acabou de dizer agora, tem a norma, a 5674, uma das premissas dela são segurança, mas nós temos que falar também de habitabilidade. Sim. Nós temos que falar também de sustentabilidade.
E quando nós falamos desses 3 tópicos, que nós estamos falando de segurança, adaptabilidade e sustentabilidade, a lei de Sitter diz isso. A cada vez que você deixa de fazer a manutenção, cada 5 vezes vai ficando mais caro. Tem um gráfico que Sitter, a gente sempre fala de Sitter por causa desse gráfico, né? Que aumenta, cada vez mais aumenta o custo da correção. Então, o custo da correção, além desses 3, segurança, habitabilidade, sustentabilidade, o custo, Ricardo, ele eleva de forma que chega, tem hora, ficar impraticável, e aquilo que vocês sempre falam, né, nos cursos de vocês, o tal da taxa extra. Fica muito tempo sem fazer as manutenções, quando vai fazer correção, o valor vai lá em cima. Tem que trocar talvez um equipamento, né? Vamos pensar quanto custa para trocar um equipamento. Exato. Ou para fazer a manutenção e aumentar a vida útil. Exato. Desse equipamento. Miguel, a lei fala da responsabilidade do síndico, né? De se manter um condomínio, de realizar as manutenções. Parece que essa parte na lei é um pouco esquecida por alguns gestores. Ou pior do que isso, os condôminos parece que esquecem e não querem erradamente que o síndico gaste dinheiro com essa manutenção preventiva. Eu sempre falo nas minhas palestras e quando eu posso que nós temos um problema cultural, né? Com relação à propriedade multifamiliar, com relação ao direito condominial, mas o artigo 1348, inciso 5º, ele é bem enfático, que cabe ao síndico a manutenção e a guarda da área comum. Exatamente. Então veja bem, ali, nesta parte legal, reside toda, inclusive a responsabilidade civil e até criminal, né? Que a falta de manutenção, além de gerar dar uma depreciação ao empreendimento como um todo, ele também pode gerar, sim, uma responsabilidade civil e criminal para o gestor daquele condomínio. Por omissão, né? Sim, lembrando que ele responde no crime, ele responde por dolo ou por culpa, né? Sim. Muitas vezes ele deixa de fazer uma manutenção devida que tem que fazer, né? E acaba respondendo, como por exemplo, o AVCB, você não ter o AVCB em dias, né? E aí aquele empreendimento vinha pegar fogo. Isso o síndico responde, pela omissão. Imagina se alguém chegar a óbito, né? Sem dúvida. O problema que pode ter. E outra, Ricardo, parece um fato, um evento surreal, né? Que nunca vai acontecer. Mas nós temos nos noticiários aí direto. Sim. Prédios que pegam fogo, Sim. Prédios que caem devido ao mau uso da edificação, né? Mário, a gente falou de uma obrigatoriedade que está na legislação, né, no Código Civil do síndico, e a gente está falando de uma ABNT. A ABNT, ela é uma direção para essa obrigação, porque a ABNT, ela não é uma lei, né? Ela não tem poder de lei. Eu queria até que depois vocês abordassem um pouco esse assunto. Mas ela é uma direção para o cumprimento dessa lei? Poderíamos dizer assim, de maneira leiga, não sou nem advogado e nem engenheiro. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Ricardo, você foi muito preciso no que você disse. Então você não é leigo, você sabe o que você está dizendo. E a pergunta, deixa eu explicar. As ABNTs, NBRs, ela não é lei, mas tem força de lei. Por quê? Dr. Miguel Zain aqui pode falar até melhor do que eu, né? Que o magistrado, na hora que ele vai sentenciar, ele é leigo. Ele vai precisar de um perito que, para dar fazer um laudo, ele tem que se basear nas normas técnicas. O perito é um engenheiro, provavelmente, para engenharia, e ele vai se basear nessas normas. Exatamente. E se o perito colocar no seu laudo descrições ou resultados fora da ABNT, ele também responde. Está errado. Então, agora eu queria deixar claro um ponto. Existe NRs, que as pessoas confundem muito, são normas regulamentadoras. Sim. Essa é lei. Do Ministério do Trabalho que tem... Tem Ministério do Trabalho, tem de vários. Um exemplo,
as NR do Ministério do Trabalho é lei, é só estão abaixo na hierarquia de duas. Constituição Federal, né, Miguel? Sim. Código E da Processual CLT. Civil, né? Do CPC, né, Miguel? CLT. Ou seja, só está abaixo. Que também é um erro que muitos síndicos e muitos condomínios pelo Brasil não as cumprem, ou se cumprem de maneira bem restrita. Exato. Geralmente PCMSO e PPRA e o resto não faz. E é muito perigoso. Perfeito sua colocação. Miguel, é isso. Os síndicos têm que mudar um pouco a cultura, têm que entender dessa obrigatoriedade, porque muitas vezes a resposta que a gente ouve, pelas nossas andanças pelo Brasil, é essa: mas não tem poder de lei, então a gente não precisa fazer. Não tem, mas acaba tendo em algum momento, caso dê uma complicação. Poderíamos dizer mais ou menos assim? Ricardo, essa questão das normas da ABNT é a mesma questão que é um jargão muito usado nesse meio condominial, onde as pessoas dizem que a Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana, desde que ela esteja praticando os atos legais, não contrariando nenhuma norma dentro do condomínio. As normas da ABNT, elas não são lei, realmente não são lei. Mas quando for haver algum fato, o Dr. Mário Galvão muito bem colocou, quando for haver algum fato, algum evento dentro de uma edificação, de um condomínio, e que for a julgamento nos tribunais, provavelmente vai ter que ter uma prova técnica. E esta prova técnica, ela vai ter que ser baseada todas nas normas da ABNT. Todas essas normas aplicáveis. Perfeito. Então, o juiz provavelmente ele não pode até ir contra as normas ele não pode ir contra as provas produzidas nos autos. Se ele produziu essa prova técnica e essa prova está à disposição dele, provavelmente ele vai aplicar essas normas. Então, indiretamente, elas têm força de lei, sim. Perfeito. Vou deixar aqui já as perguntas para o segundo bloco. Uma delas é sobre a questão do não cumprimento. Quais são os problemas que podem ocorrer se você não cumprir essa ABNT? A responsabilidade do seu cumprimento, se o síndico pode não realizar em algum momento, por exemplo, levando para uma assembleia. Isso eu vou trazer para o Miguel. Quero falar sobre depreciação, quero falar sobre desempenho e quero falar sobre plano de manutenção, o que engloba dentro dessa norma. Tem bastante coisa para a gente tratar, pensem, já vão me responder no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Fique ligado e até lá.